Quero mais uma vez orar com vocês e pedir que o Senhor abençoe esse nosso tempo de aprendizado e, com certeza, a mim, enquanto alguém que quer facilitar o que Deus tem para nos ensinar agora. Senhor, obrigado pela Tua presença, obrigado pelo Teu poder que habita em nós, para que nós entendamos, para que nós desejemos a verdade e vivemos com base nela. Nos ajude, Senhor, neste assunto tão prático e tão vantajoso de ser aplicado nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, para que nós sejamos mais maduros e possamos aproveitar, Pai, as bênçãos que o Senhor já nos dá nos dias de hoje. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Então, nesse mês, o que eu vou apresentar para vocês é um pouquinho a respeito de aconselhamento bíblico. E para começar, eu queria falar para vocês como se deu o meu envolvimento com isso, com o aconselhamento bíblico. De 2010 a 2014, eu morei na Paraíba, eu e a minha família, e lá eu trabalhei numa agência missionária chamada Juvep. E nessa agência, o foco era plantar igrejas no sertão nordestino, ou nos sertões nordestinos. A base administrativa dessa agência, ela ficava em Cabedelo, e ali tinha uma escola de missões, que é onde eu ficava quando eu não estava envolvido nos projetos de plantio de igreja. Então, com frequência, eu vi os alunos da escola e esses alunos conversavam comigo. E aconteceu que um dia, 2 alunos dessa escola, chegou aos meus ouvidos que eles seriam expulsos da escola, porque eles haviam acessado pornografia. E depois eu fui falar com eles e eles me contaram o que aconteceu, né, e como que a diretoria da escola tratou essa questão. E eu entendi na dinâmica, ouvindo tanto eles quanto a diretoria, eu fui atrás para ouvir o que aconteceu, eu percebi que não houve uma oferta de ajuda. Era simplesmente, vamos tomar uma decisão, se é suspensão, se é expulsão, né? E eu questionei isso. E no meu questionamento, eu me ofereci para de alguma forma ajudar aqueles 2 irmãos. E durante algum tempo, a gente caminhou juntos, conversando sobre aqueles assuntos, e eu vou deixar para contar o final da história para vocês no final da aula. E a nossa aula aqui, ela mal começa, e eu já quero deixar um exercício para vocês, um exercício que tem a ver muito com o conteúdo, o foco do conteúdo de hoje, tá? É um exercício bastante importante. Com frequência, todos nós vamos passar por situações difíceis, novas e antigas. Em momentos em que a gente vai dizer, né, meu Deus, e agora? O que eu faço? E serão situações que deixarão vocês, e eu também, no mínimo, muito desconfortáveis, para não dizer com muito sofrimento. Pode ser o derrame cerebral do pai, o câncer da mãe, o desapontamento, a traição do cônjuge, é a demissão do trabalho, é a gravidez que nunca chega, ou os diversos abortos espontâneos, é o diagnóstico de uma síndrome, de um transtorno do filho, é o assalto na rua, é o acidente de carro que deixa o seu amigo, a sua amiga, numa cadeira de rodas. Eu suponho que se você tem mais de 30 anos, então você conhece pelo menos uma pessoa para cada um destes casos que eu comentei com vocês. Eu tenho 31 e conheço. Mas o exercício que eu tenho para vocês começa por entender qual é a proposta de Deus no nosso uso da Bíblia. Para que a Bíblia nos serve?
E eu sei que essa pergunta ela é muito abrangente. Por exemplo, eu posso dizer que ela nos serve para mostrar quem é Deus, o que Ele faz por nós ou por cada um de nós, e como nós podemos ter um relacionamento com Ele, e como isso gera vida eterna. Vocês concordam comigo que a Bíblia mostra essas coisas? Concordam? Tá bom. Porque se vocês concordam, aqui começa o primeiro, de fato, exercício. Eu quero que vocês me mostrem isso na Bíblia. Então vou dar 2 minutos para vocês pegarem a Bíblia de vocês. Eu vou pedir para que vocês não consultem o Google, o ChatGPT ou qualquer outra coisa para fazer essas perguntas. Mas o que eu disse foi isso daqui, ó. Quais passagens bíblicas provam isso? Ou mostram para a gente quem é Deus, o que Ele fez por nós, como podemos ter um relacionamento com Ele, como podemos ter a vida eterna? Você faz o seguinte, escolha uma dessas 4. Eu quero uma base bíblica para que você, olha, nesse versículo mostra quem é Deus. Ou nesse versículo mostra o que Ele fez por nós. Se for possível para você que é crente há mais tempo, esquece João 3,16 por agora, tá bom? Não, por exemplo, Sérgio, vai lá em Cantares, mostra pra gente lá em Cantares. Aí, ó. Alguém pode dizer pelo menos uma passagem a respeito de um versículo que mostra pra gente quem é Deus? Talvez uma característica de Deus. 1 João tem muito. De Gênesis a Apocalipse tem muito. Eu tenho alguns textos aqui separados. Êxodo 34, 6 e 7. Vou um pouquinho mais para frente. Senhor Deus compassível, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Mais um, alguém? Isso, estou vendo. O que Ele fez por nós, isso aí, é uma boa resposta. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Ele fez por nós. 3. Como podemos ter um relacionamento com Ele? No capítulo 4 de Tiago, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. João 17, 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. 1 João 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, se lembram da pergunta? Qual é a proposta de Deus no nosso uso da Bíblia? Para que ela nos serve? E vocês aí já estão divididos nas mesas, porque eu vou dar agora, vamos fazer o contrário. Agora eu vou colocar para vocês alguns versículos e vocês vão adotar na sua mesa um destes versículos, tá bom? Olha lá quais são eles. E aí vocês respondem, de acordo com o trecho escolhido, qual é a utilidade da Bíblia para a nossa vida? Então fique à vontade para escolher um desses trechos e discutam na mesa de vocês essa pergunta, tá? Qual é a utilidade da Bíblia para a nossa vida? Com base nesse versículo que eu estou passando para vocês. Então vamos lá, 3 minutos. Vamos lá, vou querer já escutar um pouquinho aqueles que já terminaram e agora atenção, porque parte da tarefa é outra parte da tarefa que eu vou dizer agora para vocês, porque nós todos vamos escutar pelo menos uma parte das mesas. Ao final, eu vou pedir para que você, depois de ter escutado a resposta de todo mundo, você tente resumir num parágrafo
qual é a utilidade da Bíblia. Então não é só o seu, você vai me apresentar agora com base no teu versículo. Então agora a gente vai escutar os diferentes versículos e depois a gente vai escrever um parágrafo para tentar resumir a ideia que foi colocada, tá bom? Quem escolheu 2 Timóteo 3, 16 e 17? Não tem problema. Eu tenho uma resposta aqui para cada uma delas justamente para isso, mas é bem resumida. Olha o que eu escrevi sobre esse versículo. Ele ressalta que as Escrituras são suficientes para equipar-nos em todas as boas obras. É isso, um resumão desses 2 versículos. Ela é suficiente para nos equipar a fazer tudo o que nós devemos fazer para Deus. Tá bom? Quem escolheu Romanos 15, 4? Ok, eu acho que tem uma coisinha muito importante nesse trecho, porque tem o meio para isso. Qual é o meio? Isso, é pelo conhecimento de Jesus Cristo. Então, já temos tudo, fala que já temos tudo, mas para a gente desfrutar desse tudo que já temos, é à medida que a gente cresce em conhecimento com Jesus Cristo. Vocês também tinham pego esse, Josué? Ok, é isso mesmo? Tá bom. Salmo 19, 7. Vai lá. De fato, se vocês abrirem a Bíblia de vocês no Salmo 19, você tem um trecho longo que fala exatamente sobre a Escritura. Então, de que ela é perfeita, de que ela dá sabedoria aos inexperientes. Mas vamos focando no 7, a lei de Deus. A lei de Deus, claro, existe a lei de Deus, que é o... Vamos lá, geralmente a gente tem uma referência ao Pentateuco, mas muitas palavras, às vezes, os princípios de Deus, os mandamentos de Deus, muitas vezes é uma referência para toda a Escritura, tá? Então o que ele está dizendo? Que a palavra de Deus é perfeita, ok? Hebreus 4,12, alguém? Ok, ela consegue discernir. Eu escrevi assim, esse versículo enfatiza o poder e eficácia da palavra de Deus em discernir e transformar o coração humano. Agora, o parágrafo. Vai lá. 1 minuto e 20 segundos para vocês. Eu tô pensando aqui em quem eu vou escolher para falar. Eu acho que eu vou querer alguém que começa com a letra A, termina com a letra O, cuja esposa começa com o nome Maria. Excelente. E aí fica uma proposta de resposta um pouquinho mais longa, também vocês não tiveram tanto tempo, mas está aí, ó. A Bíblia é o guia mais confiável e completo para a vida. Ela não só nos ensina o que é certo e nos corrige quando erramos, mas também fortalece nosso coração com esperança, sabedoria e direção. Mesmo diante dos desafios do mundo, ela nos mostra que Deus já nos deu tudo o que precisamos para viver com propósito e fé. Suas palavras têm poder real, confrontam, transformam e nos conduzem a uma vida que glorifica a Deus e nos conecta com Ele de forma profunda e verdadeira. Deus já nos deu tudo. Isso é muito forte. E isso vem do texto de Pedro. Mas ali, de novo, chamando a atenção, já temos tudo, mas para acordar esse tudo que nós temos, precisamos crescer em conhecimento de Jesus. Quanto mais conhecemos de Jesus, maior é o nosso poder para atuar nessa vida. E quando fala no texto sobre piedade, sobre vida, não está falando somente um direcionamento à vida eterna, está falando nos dias de hoje, de vivermos a segunda vontade de Deus. Então eu vou chegar à conclusão aqui que todos vocês concordam comigo que a Bíblia é bastante útil para todos nós, correto?
Mas a minha pergunta continua, mais retórica agora, mas ela é útil caso você precise aconselhar alguém que acabou de perder um pai? Ela é útil para isso? Ela é útil para alguém que acabou de perder um filho? Ela é útil para alguém que não está contente com o seu corpo? É? Sim? Se sim, faz assim, vai. Isso, legal. Ela é útil para alguém que está com sinais de depressão, ou mesmo com depressão? A Bíblia tem utilidade para esses casos? Então percebam que não existe uma situação, eu acredito profundamente nisso, que a Bíblia não tenha utilidade para qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu vou mostrar uma questão que me leva a ter ainda mais convicção nisso que eu estou falando para vocês. Isso aqui é o que eu acredito ser a realidade da natureza humana, conforme aquilo que eu enxergo na Bíblia. Isso é o que nós chamamos de antropologia, é o estudo do ser humano com as lentes da Bíblia. Nesse gráfico, o que eu quero mostrar para vocês é que o mundo físico, ele é a manifestação de um mundo, uma parte da manifestação de um mundo que é maior do que o físico. Nós temos o mundo espiritual. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus é espírito. E dentro desse mundo espiritual, nós temos uma manifestação dele. É o mundo físico. Por exemplo, nós temos alma. Sim ou não? É uma realidade que nós não enxergamos. Mas a alma, ela está sendo manifesta neste mundo físico a partir dos nossos corpos. Nós não somos meramente um aglomerado de células que consegue pensar, falar e andar. Então, desse mundo espiritual, a gente tem uma parte dele que se manifesta fisicamente, que é isso que esses olhos aqui conseguem enxergar. Se você pensa assim, a consequência disso, eu penso assim, é que não existe nada no mundo físico que não tenha, que não mexa, que não esteja dentro do mundo espiritual. Por exemplo, uma pessoa com um resfriado, uma pessoa com um problema fisiológico, uma pessoa ou um problema mental, ou um acidente. Essas coisas acontecem no mundo físico e de alguma forma, não que necessariamente nós temos a resposta disso, desse como, mexe com o mundo espiritual. Tá? Geralmente não é assim que eu percebo que as pessoas falam dessa realidade humana. Geralmente é dessa forma como as pessoas falam. As pessoas falam como se fossem duas coisas separadas e distintas. Existe o mundo físico e no mundo físico é assim. Existe o mundo espiritual e no mundo espiritual sim. Existem filosofias gregas que se baseiam nisso. Por isso que muitas vezes o que você faz com o corpo não tem reflexos no mundo espiritual e vice-versa. Mas não é assim que a Bíblia retrata a realidade humana. Quando nós pensamos assim, a gente acaba dicotomizando tudo, a gente separa tudo. É quando a gente começa a pensar, isso é sagrado, isso é secular. Se você tem outra mentalidade, não existe essa distinção, ela é somente didática, não é real. Se a gente pensa desse jeito, existem ações que se tornam neutras, que não são nem boas e nem ruins. Do outro jeito, todas as nossas ações, elas não são neutras. Ou elas são boas, ou elas são ruins. Dessa forma de enxergar, o que eu faço nesse mundo não vai mexer, não necessariamente, talvez pudesse colocar algumas incursões ou uma pequena sobreposição, mas não mexe no mundo espiritual. Por exemplo,
o meu cansaço e as dores no meu corpo não tem nada a ver com o espiritual. Mas, olha um texto como o Salmo 32, 3, Davi escrevendo: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Talvez você conheça essa situação. Você sabe que é pecador, sabe que tem pecado contra pessoas e contra Deus, e isso tem um reflexo que dói o seu corpo. Você sente náusea, você sente dor de cabeça, dor de estômago, você quer ir no banheiro, você quer chorar, você não quer ver ninguém. Esse versículo reflete aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Existe uma conexão, estamos dentro de um mundo espiritual. Então, eu volto a afirmar que a Bíblia sempre terá utilidade para nós, mesmo no momento em que um cirurgião vai fazer uma operação e aparentemente tudo aquilo não passa de um procedimento meramente físico. Não é só meramente físico. Ou mesmo quando um aluno vai por exemplo, fazer uma prova de Enem ou do vestibular, tem também a ver com o que é espiritual. Eu não estou querendo espiritualizar estes eventos, mas eu estou querendo mostrar para você que mesmo nestes eventos, nada do que acontece fora de uma esfera espiritual, de um mundo espiritual. Alguém quer fazer algum comentário sobre o que eu estou dizendo agora? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra uma realidade que não é física, é uma realidade espiritual. Deus é espírito, e é muito bom que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A nossa adoração manifesta fisicamente, ela deve ir além do que é físico. De alguma forma, nós conseguimos manifestar fisicamente aquilo que tem incursões espirituais. Nós sabemos que um dia morreremos, fisicamente morreremos, mas pela Bíblia nós sabemos que nossa vida não termina aí. Existem destinos que são traçados de acordo com aquilo que hoje nós escolhemos. A nossa escolha, enquanto seres vivos, como nós definimos cientificamente aqui, definirá o nosso caminho eterno. Seja ele o inferno, seja ele o céu, eles não são físicos, eles são espirituais. Está ficando mais claro o que eu estou querendo entender? Ok, boa. Então, exato. O médico, o cirurgião ao chegar àquela mesa, ele tem emoções. Essas emoções, elas não são meramente uma criação de um dia, de uma célula que virou 2, que depois virou 4 e depois 8. Mas elas refletem, conforme a Bíblia, o que o Criador nos fez. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E na Bíblia nós vemos que não temos um Deus que não se emociona. Sim, Ele se emociona. E nessa criação dele, Ele nos criou com o poder de emocionar. O problema é que o pecado distorceu as nossas emoções. Deus se ira. Sim ou não? E quando Ele ira, Ele peca? Nós iramos? Quando iramos, podemos pecar? Mas podemos não pecar? Sim. O pecado deturpou a forma como Deus nos criou. As emoções, além disso, nós também podemos dizer que as emoções que nós não enxergamos com esses olhos e que são manifestas fisicamente, também têm relação, por exemplo, com os nossos hormônios. Concordam com isso? Então, existem hormônios que estão ligados, por exemplo, à nossa sensação de prazer. Algumas de nossa tristeza, mas essas coisas têm todo um envolvimento que não é simples, e a Bíblia não é um livro técnico para tratar sobre isso, mas nos mostra que existe uma relação dessas coisas. Oi, Pedro. Eu diria que é mais fácil avaliar isso, Lu, quando as nossas reações, elas
refletem a bondade de Deus, refletem o desejo de Deus para as nossas vidas. Ou seja, quando nós conseguimos, diante de uma difícil situação, andar conforme o Senhor gostaria que nós andássemos, eu diria que é mais fácil dizer, é Deus fazendo em nós, porque por mim eu não conseguiria. Né? Pedro, você ia dizer alguma coisa? Isso, é isso. É porque eu não cheguei ainda no que eu queria dizer. A Bíblia, eu vou então me antecipar, e isso vai responder um pouco das perguntas. A Bíblia ela é suficiente. Ela é suficiente. Para quê? Ela é suficiente para eu consertar o ar-condicionado? Não, ela não é suficiente para o ar-condicionado. A Bíblia não é suficiente para eu entender a dinâmica anatômica, fisiológica do ser humano, conforme nós temos na ciência. Se eu começar a falar para vocês de reações químicas que acontecem no corpo e que geram outros hormônios e que causa XYZ, nós não encontramos isso na Bíblia. Nós encontramos uma outra explicação que não trata desses termos, sendo que, graças a Deus, o homem tem expandido o seu conhecimento e que pode servir para que a gente use e use bem, para que também nós vivamos melhor. É desejo de Deus que nós não sofremos. Oi, Sérgio. Bem, o que eu estou tentando explicar, e que como a gente começou a aula e que ainda a gente está caminhando para isso, é mostrar para vocês um dos pilares do aconselhamento bíblico. Que sem a nossa compreensão e até aceitação disso, o aconselhamento bíblico não passa de um conselho. Tá? E o que é? É o que nós chamamos na Bíblia, né, já falei essa frasezinha, essa expressão, suficiência das Escrituras. Suficiência das Escrituras é uma doutrina que afirma que a Bíblia contém todas as verdades necessárias, agora, esse é o alvo, para a fé e a vida cristã, fornecendo orientação completa para questões espirituais e morais. A Bíblia, essa doutrina, ela é suficiente. Não é necessário nada além da Bíblia para um discernimento espiritual e um discernimento moral. Essa é a doutrina da suficiência das Escrituras. Esse é um pilar que diante de um conselheiro bíblico você vai encontrar. Essa pessoa acredita que a Bíblia é tudo o que você precisa para uma compreensão moral, para uma compreensão espiritual, para uma compreensão necessária para um alvo que não é você sair dali se sentindo melhor, mas é para um alvo de você estar mais próximo de Deus. Vocês estão conseguindo entender essa diferença? É possível que numa sessão de aconselhamento você saia mais depressivo do que você entrou. Por quê? Porque talvez você tenha tido uma melhor compreensão da profundidade do seu pecado. Isso mesmo, gente. Quanto mais nós conhecemos, façam uma análise, por exemplo, acabamos de participar da ceia. O seu pecado é a razão pela qual Jesus Cristo teve que derramar do seu sangue. Quando você peca, tem um reflexo nesse sangue que foi derramado. E não é um sanguezinho que você furou o dedo. Lembre-se, ele foi crucificado. Eu acho que nós não conseguimos entender com profundidade o sofrimento disso. Talvez o que, pelo menos para mim, mais visualmente chegou é quando eu assisti a Paixão de Cristo. Quem assistiu já esse filme e vê aquelas cenas, enfim. Mas essa é a profundidade do nosso pecado. Comecei falando para vocês, durante a mensagem da ceia, estamos tolerando a mentira. Uma mentirinha colocou Cristo na cruz. Isso implica que a Bíblia ela é adequada para instruir,
corrigir e equipar as pessoas em todos os aspectos da vida, sem a necessidade de fontes externas para complementar o seu ensino. Naquilo que a Bíblia se propõe a fazer, ela não precisa de complemento. O que ela se propõe a fazer? Restaurar o seu relacionamento com Deus. Então, eu acho que eu vou falar isso mais para fora. Então, para que a Bíblia é suficiente? Ela é suficiente para que eu cuide bem do meu animal de estimação? Não. Digo assim, ela não te ensina qual é a ração apropriada para ele. Ou para consertar o ar-condicionado. Ela é o suficiente para que eu tire 10 na minha prova de história no colégio, na faculdade? Não. Ela é suficiente para saber se eu devo fazer faculdade de Direito ou Administração? Também não. Para que então a Bíblia é suficiente? Eu vou ler esses. Dar conhecimento sobre Deus e a salvação. Ensinar, corrigir e treinar pessoas para se relacionar com Deus. Transformar pensamentos, emoções e vontades. Dar sabedoria em meio às dificuldades. Dar maturidade espiritual, ser mais como Cristo. Aconselhar para superar sofrimentos. Não está dizendo aqui, para pegar um item, por exemplo, que num aconselhamento para superar sofrimentos, a Bíblia é tudo que pode ser usada. Não é isso. Mas que ela, no seu papel de te ajudar a superar os sofrimentos, ela é suficiente. Eu sei que mais para frente, não é hoje meu intuito, mas às vezes, onde é que entra a ciência nessa história toda? Gente, a própria Bíblia, ela nos incentiva a ter um conhecimento que nos leva a pensar como lidar com, por exemplo, o sofrimento. Não é por menos que Paulo vai lá e diz para Timóteo, olha, você está com dor aí no estômago, na barriga, né? Toma um pouquinho de vinho que isso vai melhorar. Ele não está dizendo que é qualquer vinho ou qualquer coisa, mas é uma situação, olha, ele não está falando, e a graça de Deus Todo-Poderoso é suficiente, fique curado. Não, existem muitas situações, se cuide, não ande por aí. Eu poderia falar um pouquinho mais em cada um desses itens, eu tenho aqui até inclusive os versículos bíblicos, mas eu vou um pouquinho mais para frente por causa do nosso tempo, tá bom? Então eu coloquei essa frase como alvo do aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico visa equipar os indivíduos para lidar com os desafios da vida de forma piedosa, promovendo mudanças que refletem os ensinamentos das Escrituras. Esse é o alvo do aconselhamento bíblico. Sofrer menos ou ser mais feliz depois de ser aconselhado biblicamente é um possível resultado, mas como consequência de alguém que se aproxima de Deus. Eu posso alimentar o meu corpo com ideias, filosofias e até remédios que são paliativos, mas uma satisfação plena que nos direciona para uma vida eterna, a gente só encontra em Deus. Não é proibido você tomar remédio, não é proibido você conversar num nível horizontal, mas existe muita sabedoria em você saber lidar com a dinâmica da complexidade humana, para buscar orientações que não são somente físicas, mas também refletem no espiritual. Por quê? Porque elas sempre refletem. Tenha você consciência disso ou não, sempre reflete. Então, conseguindo entender, vocês estão entendendo qual é o papel do aconselhamento bíblico? O que eu estou querendo dizer de suficiência das Escrituras? Vocês estão conseguindo entender? Eu não tenho problema de repetir se for necessário. Alguém tem alguma pergunta? Tá bom.
Então eu vou ler agora para a gente o que alguns pensadores do movimento, do aconselhamento bíblico escreveram ou disseram sobre ele. A gente está se aproximando do final da nossa aula. O aconselhamento bíblico é um ministério pessoal, centrado em Cristo, fundamentado na igreja, abrangente, compassível e informado culturalmente, que depende do Espírito Santo para aplicar a verdade inspirada de Deus sobre as pessoas, os problemas e as soluções ao sofrimento humano, por meio do sustento e da cura, e ao pecado por meio da reconciliação e da orientação. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, tá, gente? Mas vão ter alguns mais fáceis aqui. A fim de capacitar as pessoas a exaltar e desfrutar de Deus e amar ao próximo, cultivando a conformidade com Cristo e a comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo, conduzido a uma comunidade de discípulos que cuidam uns dos outros. Eu ia perguntar o que te chama mais atenção, mas a gente vai para um próximo, tá bom? Esse aqui é mais fácil. O aconselhamento bíblico é o processo de lidar com o sofrimento humano no contexto de Deus como Criador, projetista, salvador e capacitador. A pessoa aconselhada é apresentada à riqueza do plano de vida de Deus e ao poder do Espírito Santo, que a capacita a viver em sintonia com esse plano, podendo assim glorificar a Deus e desfrutar dele e da vida, mesmo enquanto vive em um mundo quebrado. O que te chama mais atenção dessa definição? Ok, vou pegar o seu gancho, porque o que me chama mais atenção nisso é o papel que ele coloca do Espírito Santo nisso. Tá bom? Ele é o capacitador para que a gente possa, para usar suas palavras agora, enxergar aquilo que a gente antes não enxergava. Eu tenho mais aqui, talvez toque mais, vamos lá, esse aqui. Ó. Minha definição do Deepak Reju, minha definição depende com quem estou falando. Para os membros leigos da nossa congregação, eu descrevo o aconselhamento bíblico como uma forma intensiva de discipulado, ou uma oportunidade de falar a vida de alguém usando a sabedoria de Deus e não a nossa. Então, em simples palavras, o que é aconselhamento bíblico? É eu poder falar da sabedoria de Deus. Aí ele fala, para os meus alunos de aconselhamento, ou pessoas que atendo, costumo dizer algo como, meu objetivo é construir, a partir da Bíblia, um modelo e um método para ajudar as pessoas com sabedoria em seus problemas. Então, olha, ele já estava dando um passo aqui até, não sei nem se a gente consegue cobrir em um mês. Ele está dizendo que a Bíblia não somente diz o conteúdo do aconselhamento, como ela traça o método do aconselhamento. Aconselhamento bíblico é acompanhar as pessoas para ajudá-las a conhecer, amar, obedecer e desejar nosso Senhor. Ele está bem claro quanto ao alvo, mais do que o que é, até o alvo, né, do aconselhamento bíblico. Quando Paulo vai falar com um público judeu, o apóstolo Paulo, qual é a base da conversa dele para apresentar Cristo? Fala mais alto, Júlia. O Antigo Testamento. Nós temos um exemplo de Paulo chegando para um público que não era judeu, era grego. Ele usa a Bíblia para falar? Não, ele não usa. Semelhantemente, eu diria, Pedro, que quando nós estamos diante de uma pessoa que é cristã, para ser aconselhada, ela já sabe, pelo menos um pouco, do papel, do peso, do significado das Escrituras. Mas se nós estamos diante de uma pessoa que não tem isso, a gente usa a natureza, as coisas criadas, para que ela possa ter um olho, indo para Eclesiastes agora, para tentar enxergar além do sol. Então, a gente vai apresentar os valores de Deus, vai apresentar os princípios de Deus. Talvez ela ainda não tenha Jesus como seu Salvador, mas é mostrar que tudo isso é possível. Quer dizer, você quer ter isso? Existe uma chave, e a chave é a fé em Jesus Cristo. É Ele quem nos dá tudo isso, é Ele quem nos dá o poder de desfrutar de tudo isso.
Então eu diria, o aconselhamento bíblico, ele, no passado, pelo pai do movimento atual, numa época em que a gente nem falava de aconselhamento bíblico, a gente falava de aconselhamento noutético. Eu vou falar disso em outras aulas, tá bom? Mas é por causa de uma palavrinha do grego. Ele mesmo, ele dizia, aconselhamento bíblico não é para descrentes, é só para crente. Atualmente, o que a gente diz, não é bem isso. O aconselhamento, mesmo o conselheiro, tendo consciência de quem está à sua frente, e isso é desenvolvido nas sessões de aconselhamento, chega a pessoas que você não sabe de onde veio, não veio da igreja que você congrega junto, é uma pessoa da sociedade, mas ela teve o interesse de buscar e saber que você vai utilizar a Bíblia como base para, vamos colocar, terapia ou aconselhamento. Gente, isso chega ao ponto, acho que parte de vocês sabem disso. Eu tive a oportunidade de estudar nos Estados Unidos esse conteúdo, aconselhamento bíblico, e uma coisa muito interessante. O curso que eu fiz um mestrado em aconselhamento bíblico. Com o meu diploma, eu poderia servir como um servidor público nos Estados Unidos, usando como base a Bíblia. Então, uma pessoa ela pode ter Freud como pano de fundo e as bases dele, pode ter Roger como isso, pode ter os pensadores da psicologia, mas eles também aceitavam a base ou a antropologia bíblica para casos de aconselhamento. E aí existiam até matérias específicas para quem queria traçar esse caminho. Por quê? Porque você vai chegar diante de pessoas, a maioria delas, que não são cristãs. E você vai ter que ter uma cosmovisão para saber ler a cultura, ler a necessidade e aplicar o seu conhecimento fundamentado na Bíblia. E quando chega para você um casal homoafetivo, e ele diz, nós queremos fazer com você. E existem as pegadinhas, por quê? Porque você precisa entender a cultura, os valores da cultura, para inclusive ter um vocabulário de como você pode ajudar aquilo lá, mesmo entendendo que biblicamente aquilo não está correto. Enfim, isso é para outro dia. Mas eu queria gerar essa talvez, não sei se curiosidade ou... Mas o que eu estou dizendo para vocês é que existe um Estado que não é no Brasil, que também se diz laico, mas que também aceita. Por quê? Porque aceita outras filosofias. A teologia, nesse caso, ela entra como uma filosofia psicológica, para que você faça a terapia, né? Dê atenção naquilo. Gente, vamos lá, estou terminando. Agora, desse cara aí. Ele escreveu assim: o aconselhamento bíblico é uma disciplina teológica que aplica as verdades das Escrituras às realidades da vida. É a teologia aplicada. Aconselhar biblicamente é, essencialmente, uma conversa em que uma pessoa apresenta suas lutas, dúvidas ou pedidos de ajuda, oferecendo uma direção fundamentada na palavra de Deus. Essa prática não exige profissionalismo ou formação acadêmica em aconselhamento, mas requer que o conselheiro tenha uma cosmovisão bíblica clara, uma visão da Bíblia clara, com esses 4 pontos: compreendendo quem somos, o que está errado conosco, como deveríamos viver e o que realmente precisamos. Assim, o aconselhamento bíblico não é uma técnica terapêutica, mas uma expressão do cuidado cristão moldado pela Escritura. O que te chama mais atenção nessa definição? Ótimo, isso que eu acabei de falar para vocês. Não precisa ter um mestrado em aconselhamento para você ser um conselheiro. E é daí que vem aquela palavrinha que eu falei que começava o movimento do aconselhamento bíblico, que também é traduzido por exortai-vos uns aos outros ou aconselhai-vos uns aos outros. Tá? Chegando no final aqui, no começo dessa aula eu falei para vocês daquela experiência, né, com os 2 alunos do seminário que se envolveram com coisa errada, que eu tive o privilégio de estar com eles. Gente, eu não tinha nada de técnico, mas o que eu tinha no meu coração é que para aqueles 2, o que eles precisavam era abrir a Bíblia, aumentar a afeição
a emoção, a paixão por Cristo, para deixar a paixão por aquilo que eles tinham. Então, o que eu fiz? Estudei a Bíblia com eles. Você fala assim, você estudou alguma coisa específica? Eu comecei mostrando para eles como o pecado deles era nojento, como todos os outros. Também mostrei para eles que, no caso de imoralidade sexual, a Bíblia não diz para a gente lutar contra, ela diz para a gente fugir. Então eu estava dando para eles, olha, quando você for tentado, não vai lutar contra aquilo, você foge. E depois disso, nós começamos a estudar, eu de fato nem me lembro o que, mas eu me lembro que foi coisas que eles assim, aumentaram a paixão por Cristo. Um tempo depois, a coordenadora do curso chegou para mim e disse, o que foi que você fez que esses 2 alunos passaram de ser os piores para serem os que mais buscam, os que mais se interessam, os que estão tirando agora as melhores notas? E que delícia é falar que eu não fiz nada, eu somente abri a Bíblia. É o poder de Deus, é Ele quem faz, é Ele quem opera. Se você tem interesse de fazer, não vai ter cobrança nenhuma da minha parte, mas seria muito legal a gente na igreja ter pessoas melhores capacitadas para aconselharem biblicamente, tá bom? Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo tempo que tivemos juntos aqui e considerarmos esse assunto, Pai. Que nós possamos ser conselheiros como Jesus foi. Amando em ouvir, amando em ajudar, sacrificialmente se dando para que nós pudéssemos ter um relacionamento com o Pai. Pai, obrigado. Que cada um possa ir para casa, desfrutar do dia de hoje e mais tarde juntos cultuarmos o Teu nome, porque somente o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de toda glória. Em nome do nosso Salvador Jesus que eu oro. Amém. Até mais.